Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília, e hoje a gente vai começar a nossa aula de tópicos especiais de ciências humanas. A minha proposta é falar com vocês sobre o assunto de felicidade, na verdade ligado aqui ao tema que vocês começaram a ver na base comum de utilitarismo. Então, o utilitarismo ele vai ser aquela corrente ética consequencialista aonde os homens deveriam adotar condutas que promovessem felicidade ou prazer do coletivo, evitando ações que levam ao sofrimento e à dor. Justamente porque a ideia consequencialista é que as ações do homem devem ser voltadas para essa finalidade de ser feliz e obter prazeres. É muito legal, nesse momento, a gente começar a tentar diferenciar o que é alegria e felicidade. Não que a gente vá obter uma resposta, tá? Não que a gente vá dar o conceito, achar, mas porque parece que esses dois sentimentos, eles atuam de forma diferente no homem e, consequentemente, nas suas ações. O que seria a alegria? O que seria a felicidade? Será que ser feliz é diferente de estar alegre? Será que existe de fato essa ambiguidade entre o ser e o estar? Então são questões aí que podem podem ampliar o nosso leque do entendimento ou da busca de respostas para algumas questões, né? Então, será que a alegria tem a ver com essa ideia de estado momentâneo? Será que a felicidade seria um estado de espírito ou uma responsabilidade compartilhada? Não sabemos, mas são questões que nos ajudam aqui a compreender tramas e bases do assunto que essa corrente filosófica pode trazer, tá? Para o nosso pensamento rotineiro e cotidiano. Os dois principais representantes do utilitarismo foram Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Bentham, ele vai falar justamente que a teoria moral do utilitarismo defende que a ação moralmente correta é aquela que causa o máximo de prazer para o máximo de pessoas em troca do mínimo de desprazer para o mínimo de pessoas. Então, a ideia aí é bem pensar numa questão de que o menor número possível deve ter acesso, ou deve compartilhar, ou deve experimentar o sofrimento e a dor. E John Stuart Mill, que foi discípulo de Bentham, que pegou essa ideia formulada por esse pensador, ele vai formular o princípio do dano. Cada um pode fazer o que bem entender, desde que não prejudique os outros. Que no nosso dia a dia, nas nossas ações cotidianas, no nosso status quo, essa regra é muito repetida e faz muita parte das nossas ações diárias, né? Bom, o utilitarismo ele vai partir do princípio da maior felicidade. E o que seria isso? Segundo Stuart Mill, não é a maior felicidade do agente, do indivíduo, mas o maior total de felicidade em termos globais. Então, quando eu vou falar de princípio da maior felicidade, eu vou justamente pensar que essa ideia dessa consequência do prazer e da felicidade é para o grupo, para o grupo, para o coletivo, para o social e não para o indivíduo. E aí a teoria utilitarista vai defender uma ciência da moralidade baseada na medição, agregação e cálculo da felicidade, trabalhando com perspectivas de custo-benefício. Correto? Hoje em dia, como que a gente poderia trazer essa inquietação e esses questionamentos da proposta utilitarista para a nossa investigação? Primeiramente, se a gente for tentar conceituar a felicidade, a gente vai ver que no dicionário ela é posta dessa forma.
qualificada como substantivo feminino, que indica qualidade ou estado de feliz, satisfação, júbilo, contentamento, bem-estar, boa fortuna e sorte. Então, é algo assim bem subjetivo, não é algo que se prende a um conceito único, não é algo que se prende a uma resposta fácil de ser dada. E justamente por isso a gente deve ficar se perguntando como que a gente pode trazer isso para as minhas necessidades, para as minhas inquietações, para as minhas perguntas de hoje, contemporaneamente. O que a gente precisa, não é que a gente precisa, mas uma linha de pensamento que a gente percorre é que até o final do século XX, apresentou-se o discurso de que o crescimento econômico seria o indicador da melhoria da condição humana, ligando essa ideia de felicidade a essa questão da condição humana, da qualidade de vida. E até então, a gente acreditava, então, no século XX, ou a gente reafirmava, a gente pautava que essa qualidade de vida seria cada vez mais próxima da gente, quanto mais o crescimento econômico acontecesse. Então, o importante para os países era perseguir o PIB, miticamente considerada suficiente para avaliar progressos em termos de bem-estar social. E aí, olha só, eu não estou falando que o PIB não é uma ferramenta. Eu estou falando que ele pode não ser o suficiente, justamente porque o conceito felicidade, e a gente está direcionando a nossa discussão para isso específico, o conceito de felicidade, ele não é tão somente abraçado por essa questão da economia, da condição econômica, tá bom? Então, o que vai acontecer? No Brasil, a gente percebeu que poderiam ter outros índices de avaliação do bem-estar e desenvolvimento social. Atualmente, entende-se que somente medir o crescimento do PIB não é suficiente para avaliar a qualidade de vida. Nós temos um outro modo de avaliar, de trazer essa avaliação à tona, que é, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice, ele vai calcular, ele vai pautar a pesquisa sobre a renda das pessoas, a longevidade e o nível educacional. Ainda assim, a gente parece não conseguir, com esses 3 tópicos, falar necessariamente sobre felicidade, de bem-estar. Será que as pessoas, quando têm uma boa renda, vivem bastante, têm um nível educacional avançado, elas são de fato felizes? Aonde será que o assunto da felicidade permeia essas questões? Tudo isso foi pensado primeiramente, não foi pensado primeiramente, mas um país chamado Butão, ele começou a pensar essas questões, pensando que o seu índice de desenvolvimento econômico estava adequado, pensando que a longevidade das pessoas era boa, e eles começaram ainda a tentar pensar como eles poderiam trazer felicidade para a sua população. E aí, o Butão, agora sim, o Butão foi o primeiro país a tentar medir o índice de crescimento, né, de desenvolvimento das suas relações a partir do FIB, da felicidade interna bruta. Então, o FIB, ele vai tratar aqui, deixa eu arrumar aqui. O FIB, ele vai tratar aqui de 9 eixos que se desdobram em 33 indicadores que compõem esse índice da felicidade nacional. O Butão, através desse FIB, ele vai tentar analisar o desenvolvimento do seu país, analisando várias áreas, né, que podem trazer esse desequilíbrio para a população.
E então, dentro dessas áreas, eu posso ter aqui a ideia da boa governança, do padrão de vida, da vitalidade comunitária, da promoção e preservação cultural. Por exemplo, o que seria a vitalidade comunitária? Dentro da vitalidade comunitária, a gente vai ter itens aqui como doação de tempo e dinheiro, de pesquisa sobre relacionamento com a comunidade, família, segurança. Então, vai tentar analisar várias questões da vida das pessoas para tentar achar mais ou menos esse índice de satisfação. Correto? Quando a gente se depara com essa ideia do FIB, de analisar o desenvolvimento de um país a partir desse parâmetro da felicidade, a gente começa a se deparar com um paradoxo. A gente começa a construir esse paradoxo que não tem uma solução, né? Que não tem um caminho, uma saída, uma resposta concreta. Então, a gente entende que em uma sociedade, os ricos tendem a ser mais felizes do que os pobres. Existe essa tendência de que o dinheiro, ele de certo vai poder comprar aí um conforto, ele vai trazer menos preocupações, ele vai apoiar as pessoas na hora da dificuldade. Sociedades ricas não tendem a ser muito mais felizes do que as sociedades pobres. Se a gente for fazer uma pesquisa com aqueles itens, né, de boa governança, vitalidade comunitária, enfim. Então, o enriquecimento do país não leva necessariamente à felicidade. Né? Eu sei que, por um lado, o dinheiro me dá um suporte, um apoio, mas não necessariamente ele é aquela chavinha. Né? Não é necessariamente ele que possui o papel fundamental da felicidade. Então, passou-se a pensar, passou-se a conjecturar, passou-se a discutir sobre a necessidade ou possibilidade de positivar a felicidade. O que seria positivar a felicidade? Seria colocar a felicidade enquanto lei, né? Seria trazer uma lei que garantisse a felicidade. Será que é possível? Será que é coerente? Então, a perspectiva da felicidade enquanto indicador do desenvolvimento social é sustentada diante da concepção plural do desenvolvimento enquanto processo de expansão das liberdades e capacidades humanas, aliado ao necessário desenvolvimento enquanto crescimento econômico. Quando começa-se a pensar nessa ideia da felicidade em lei, começa-se a pensar nessa associação, né? Nessa aliança entre o crescimento econômico e outros fatores que influenciam na felicidade. É claro, gente, que isso aqui eu estou falando sobre um desdobramento possível das discussões do utilitarismo, tá? É um ponto de vista, uma das especulações sobre a atuação e a busca da satisfação dos cidadãos na política contemporânea, mas é uma vertente, tá, que eu estou apresentando para vocês. Então, partindo da lógica de que todo ser humano gosta do prazer e detesta a dor, há quem diga que os legisladores devem levar em conta, ao decidir que leis promulgar, a felicidade. Devem levar a felicidade em conta, né, para formular, para decidir, para aplicar as leis. Assim como o governo, ao decidir as políticas públicas, também deve visar essa questão do bem-estar, da felicidade, visando sempre agir de modo a maximizar a felicidade como um todo. Dentro dessa discussão da positivação, que foi uma discussão
eu não vou dizer que generalizada no mundo, mas alguns países se proporam a essa discussão, alguns países se dedicaram a essa discussão, começou-se a tentar transformar isso numa coisa mais organizada. Tentou-se trazer isso de uma maneira mais formal e mais forte, para, de fato, você trazer essa discussão num caráter... com um caráter, de fato... Como que eu posso dizer? Eu perdi a palavra aqui no momento, mas é justamente para você dar credibilidade à discussão. Como se, tirar essa ideia de que é uma discussão marginal, no sentido de que está à margem das discussões importantes e imediatas do mundo. Não, como que a gente pode trazer essa discussão com um fator preponderante, com uma necessidade, com uma urgência de discussão? E aí a gente começa a pensar nesse relatório mundial da felicidade, que é um relatório da ONU, que vai então tentar estabelecer regras, parâmetros, condições de avaliação de como os países se desenvolvem e de como essa temática da felicidade está envolta em tudo isso. Então, o Relatório Mundial da Felicidade, ele vai indicar o estado da felicidade global em mais de 150 países, com base na satisfação dos cidadãos em relação às suas vidas. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava montando a aula é que, deixa eu tentar voltar aqui, é que quando eu fui pesquisar a imagem de felicidade, e tendo essa necessidade, tendo esse pano de fundo de que a felicidade ela é voltada para o coletivo e não necessariamente para o indivíduo, eu achei muito interessante porque hoje em dia, ou pelo menos nas pesquisas que eu fiz no Google, não pode falar? Ou pode? Nas pesquisas que eu fiz na internet, quase sempre as imagens que eu peguei, que eu procurei de felicidade, eram de pessoas sozinhas. Eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, justamente porque as imagens elas sempre traziam pessoas sorrindo, pessoas geralmente ao ar livre, trazendo um pouco essa conexão da liberdade com a felicidade, mas em muitas das fotos é um processo individual. E será que de fato é? Né? Como que eu posso trazer de novo essa ideia da felicidade para o coletivo, para a sociedade, para o grupo? Então, eu achei bem interessante a gente começar a se questionar sobre isso, né? Se foi pura coincidência ou se é alguma coisa que está aí permeando o nosso pensamento atual. Bom, voltando aqui ao Relatório Mundial da Felicidade, ele vai ter como propósito revisar a ciência da medição, entender mais a fundo sobre o bem-estar e usar os dados para acompanhar a satisfação e a qualidade de vida ao redor do mundo. Além da atualização do famoso ranking global da felicidade, a cada ano, o relatório apresenta também um tema especial a ser discutido. Então, começaram de fato a pensar esse assunto da felicidade enquanto algo ligado à política e começaram a ver como que era a relação e a sensação desse sentimento no dia a dia das pessoas, na construção social, tá certo? E aí, juntamente, então, com essa tentativa de medição da felicidade enquanto indicativo do bem-estar social, a gente vai ter também uma proposta de começar a pensar a felicidade e também nos temas que ela permeia. Então, em 2018, a discussão que foi gerada foi sobre a migração dentro e fora dos países. Em 2019, a relação entre felicidade e comunidade.
E em 2020, ambientes para a felicidade social, urbano e cultural. Tá? Então, olha só, quantos temas de redação não pode ter aqui, né? Quantas coisas a gente não pode pensar desde então. Bom, os dados são coletados anualmente, só que essa pesquisa ela é compilada de 3 em 3 anos, tá? Então, esse relatório que eu apresento para vocês, ele saiu em 2020, compilando os dados colhidos em 2017, 2018 e 2019. Em geral, esse relatório da ONU, ele vai avaliar aí 6 variáveis da felicidade. Na verdade, são 7. Mas o 7º, eles chamam de... É como se fosse um distrator, é como se fosse um residual, tá? O nomezinho que eles dão ali no gráfico deles é números residuais, alguma coisa assim. O que eles estão buscando, então, é avaliar esse indicativo da felicidade a partir do PIB per capita. Olha a necessidade aqui da economia. A gente não exclui a economia, a gente não exclui isso, mas a gente tenta aliar a economia com outros fatores. A gente vai ter aqui, então, a expectativa de vida, a gente vai ter aqui o suporte social, a liberdade para fazer escolhas. Suporte social, gente, seria mais ou menos como você pode contar com a sua comunidade nos momentos que você precisa. Aquela famosa rede de apoio, né? Se a sua comunidade ela está apta a te ajudar em momentos de necessidade. Generosidade, e aqui não dá para... Ah, deu aqui. E percepção da corrupção. Tá certo? Então, essas seriam as variáveis aí que seriam analisadas por esse relatório mundial da felicidade, pensando lá naquela ideia, né, do FIB, da felicidade interna bruta. E aí, quando a gente pega o último relatório, a gente vai ter aqui a lista dos 20 países mais felizes. Os países mais felizes são Finlândia, Dinamarca, Suíça. Finlândia já está aí no topo da lista há alguns relatórios. E aqui o Brasil ele está na 32ª posição. O relatório ele se apresenta dessa forma aqui, ó. Onde cada uma dessas cores elas vão puxar justamente aquelas variáveis que eu apresentei para vocês. O PIB... me esqueci qual era o segundo. Mas vai ter aqui a questão da generosidade, vai ter essa questão da percepção da corrupção, vai ter, vou colar aqui, expectativa de vida, liberdade para fazer escolhas, tá? E esse roxinho aqui, esse lilás, que seria o último indicativo, seriam aquilo que eles chamam dos distratores, dos residuais. Então, a gente pode ver aqui que a Finlândia é o que tem o gráficozinho maior, né, com um grau de satisfação aí. E a gente tem aqui o Brasil na 32ª posição, tá? E essa é uma tentativa, então, de avaliar como que as pessoas elas estão experimentando e experienciando as suas políticas, né? Como que essas pessoas elas estão, de fato, usufruindo das consequências da política e de como que as pessoas percebem esses pontos na sua vida. Se de fato você pode falar que a sua vida social, coletiva, política, ela é satisfatória ou não, se você tem uma qualidade de vida, se você tem um bem-estar, né? Se você está com essa expectativa de galgar um bem-estar social. E aí a pergunta que fica é se
essa discussão do FIB, ou se essa discussão de relatório mundial da felicidade, a pergunta que fica no final das contas, com a aula, né, porque a gente está aqui mais tentando achar, mais indagando do que achando as respostas, a pergunta que fica é: será que positivar a felicidade, ou será que levar essa pesquisa da felicidade enquanto alguma coisa global ou enquanto alguma coisa fundamentalmente social é uma decorrência dessa corrente utilitarista? Né, eu deixo essa pergunta para vocês. Eu só queria ter apresentado para vocês, então, de fato, esses índices, né, de como que a gente pode avaliar o bem-estar e o nosso desenvolvimento social. Nós temos aí várias formas de apresentar, e essa discussão da felicidade, que é tão recorrente na filosofia, é mais uma dessas formas, tá bem? Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. Ela tem muito assunto, tá? Cada um desses assuntos ele poderia se desdobrar de muitas e muitas e muitas formas, mas também é muito promissor esse assunto quando a gente pensa em vestibular, né? Em questão de redação, ou em questão de multidisciplinariedade, né? Conexão entre as disciplinas, interdisciplinar. É um assunto que pode ligar aí muitos fatores, muitos conceitos, muitas ideias para vocês trabalharem, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer apoio que vocês precisem, ou qualquer sugestão, eu peço que vocês mandem no fórum de dúvidas, participem com a gente e bons estudos, tá bem? Até mais!